Pergunte ao doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardio-Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Muito bem, a prática médica no consultório é desafiadora, uma vez que o profissional está exposto a vários diagnósticos, muitas vezes relacionados a especialidades diferentes da sua. Sabemos que o corpo humano é como uma máquina perfeita, onde tudo precisa funcionar em harmonia. Quer um exemplo? Diabetes e doenças cardíacas podem ser uma combinação mortal se não forem tratadas apropriadamente. Isso porque muitos dos problemas causados pela doença cardíaca também são causados pela diabetes. Juntas, elas significam problemas em dobro. Muito bem, hoje no programa Pergunte ao Doutor a gente vai discorrer sobre esse assunto, os assuntos relacionados à cardiologia e também à endocrinologia. Os meus convidados hoje é o Dr. Jason Simeonato, médico cardiologista, e também a doutora Jorge Antunes, médica endocrinologista. Doutores, sejam muito bem-vindos ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, Aguinaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa para falar de doenças tão prevalentes na nossa população. Tudo bem, Aguinaldo. Tomara que a gente consiga levar um pouquinho de informação a quem estiver assistindo. Eu acredito que tudo que a gente consegue aprender e levar ao pessoal para ter uma qualidade de vida, isso é bom. Com certeza, doutor. Bem, doutor Jason, eu começo contigo. Quais são as principais doenças cardíacas e quais as causas dessas doenças? Bem, Aguinaldo, hoje, dentro da cardiologia, as principais doenças que a gente pode citar ainda são o infarto agudo do miocárdio, que são as doenças coronarianas, e a hipertensão arterial. Devemos lembrar que o infarto agudo do miocárdio, junto com o derrame, que é o AVC, o acidente vascular cerebral, elas são as principais causas de morte no mundo todo. Então, elas estão na frente como causa de morte de doenças como o câncer, acidentes de trânsito e homicídio. Então, tem sua parcela de importância sim. Doutor, quais são os principais fatores de risco, uma vez que já são conhecidos fatores imutáveis e os fatores mutáveis? O que pode se modificar nisso, doutor? Bem, Aguinaldo, dentre os fatores não modificáveis que a gente tem, entra a idade, pois a gente sabe que com o passar dos anos, algumas doenças surgem, por exemplo, a incidência de hipertensão arterial acima dos 60 anos é bem maior do que abaixo dela, e outras características como o perfil do paciente, etnia que a gente diz, da onde esse paciente vem, assim como a carga genética. Por exemplo, um paciente que tem em sua família pais, irmãos, tios, muita gente com diabetes ou com hipertensão arterial, a chance desse paciente desenvolver essas doenças deve ser considerada, e esse paciente sim tem uma carga genética. Esses são os fatores que a gente não consegue mudar, mas ainda tem os fatores relacionados ao hábito de vida, como a prática de atividade física ou, o contrário, sedentarismo, vícios como cigarro, bebida de álcool e vários outros fatores que esses sim, a gente modificando eles, a gente consegue ou retardar o aparecimento da doença ou quem sabe talvez até evitar eles. Doutora Jorge, na abertura do programa eu dei o exemplo no qual diabetes e doenças cardíacas podem ser uma combinação mortal se não forem tratadas apropriadamente. Por que essas doenças juntas significam um problema em dobro? Como o diabetes afeta o coração, doutora? Excelente introdução. Nós sabemos hoje que o diabetes está em número alarmante, principalmente no Brasil, nossos índices vêm crescendo bastante.
Nós temos hoje um dado que nós temos 12 milhões de diabéticos no Brasil, né? É um número muito alto. E o paciente diabético por si só ele tem um alto risco cardiovascular. Então ele tem um risco aumentado de ter um infarto agudo do miocárdio, de ter um acidente vascular encefálico, o famoso derrame. Por quê? A doença diabetes, ela causa uma inflamação nos vasos que predispõe ao acúmulo de gordura, né? A famosa placa de gordura que vai predispor à obstrução dos vasos. Então, o paciente diabético, ele é um paciente de alto risco e realmente a doença cardiovascular é a que mais mata o paciente diabético. Agora, doutora, nós podemos dizer que em pacientes diabéticos tem alguns fatores de risco que se tornam assintomáticos. Podemos dizer isso? Sim, nós temos pacientes diabéticos que tendem a ter um quadro que a gente diz atípico de dor, né? De dor no caso. Então eles costumam ter infarto sem dor, né? Então porque a gente fala e explica para os pacientes que todo paciente diabético ele deve ser rastreado para doença cardiovascular. Então eu sei que esse paciente tem um risco aumentado e esse paciente tem que tentar prevenir ou evitar, que isso chama prevenção primária. Depois que o paciente já teve um infarto ou já teve o AVC, aí ele já teve a complicação relacionada à doença. Então nós temos que evitar que o paciente evolua para a complicação. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Meus convidados de hoje é o médico cardiologista Dr. Jason Simeonato e também a médica endocrinologista doutora Jorge Antunes. E a gente está falando um pouquinho hoje no programa sobre as doenças relacionadas às doenças cardíacas e também as doenças relacionadas ao diabetes. Por isso estamos aqui hoje com o cardiologista Dr. Jason e com a endocrinologista doutora Jorge. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na CardioDay é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo CardioDay Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. CardioDay Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis. Avenida Santos Dumont, 1810. Bairro São Luís, Criciúma. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver. Em ambientes que criam a comodidade que você merece. Com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Viva a Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores
é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. A cidade que queremos, a gente faz com a prefeitura nos bairros. As obras da UPA na Grande e Próspera, que estavam paradas desde 2012, foram retomadas. E o município ainda viabilizou mais de 1,5 milhão para finalizar as obras e a aquisição dos equipamentos necessários aos atendimentos. E ainda 6 novas academias ao ar livre foram entregues na cidade. Prestação de contas. Prefeitura de Criciúma. A cidade que queremos, a gente faz agora. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje é o médico cardiologista Dr. Jason Simeonato. Aliás, o Dr. Jason integra a equipe CardioDay, é bom que se diga isso, né? Parceiro do programa Pergunte ao Doutor, a clínica, e também a doutora Jorge Antunes, médica endocrinologista. E a gente está falando um pouquinho hoje no programa, estamos discorrendo aí sobre assuntos relacionados à cardiologia e também à endocrinologia. Bem, Dr. Jason, outra doença não menos importante é a hipertensão. Ela atinge perto de 35% da população e é uma doença silenciosa e praticamente sem sintomas. O que torna um problema bem preocupante, doutor? Bem, Agnaldo, eu acho que, em primeiro lugar, o que preocupa na hipertensão é que mais da metade dos pacientes que têm hipertensão arterial não sabem disso. E da outra metade que sabe, quase metade desses pacientes não estão trazendo a pressão nas suas metas normais. A hipertensão arterial, ela preocupa porque junto com ela vai trazer alguns problemas para o coração, para os olhos, para os rins, porque ela acaba trazendo uma sobrecarga nesses órgãos e levando às suas complicações. E do outro lado, a gente sabe que pacientes, pessoas que têm uma pressão arterial acima de 14/9 têm um risco maior de desenvolver o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então, a importância da hipertensão ela tem que ser pensada porque muitas vezes ela não apresenta sintomas. Muitas pessoas vêm meses, anos com a pressão desregulada e só vão saber que estão hipertensas a hora que tiverem uma medida. Por isso a gente reforça, principalmente acima dos 40 anos de idade, a prevenção, a consulta médica com todo o cabedal de exames para tentar diagnosticar esses exames e os sinais de alerta de uma hipertensão complicada. Agora, doutor, segue aquela regra ainda 12/8. Aliás, nós tivemos até uma campanha, né? Eu sou 12/8. Essa regra é fato, doutor? 12/8 seria o ideal? É fato, porque o 12/8 é considerada a pressão ideal. Mas hoje a gente considera os níveis pressóricos elevados acima de 14/9. 14/9. Então, acima de 14/9 eu considero a pessoa hipertensa. Abaixo disso, o 12/8 seria a melhor pressão de se conseguir nesse...
E em relação a isso, né, doutor Geis, a gente vê que mesmo os pacientes que têm o diagnóstico de hipertensão, uma grande parcela deles não adere ao tratamento de maneira regular. Então, quando eu estou com a pressão alta, eu tomo medicamento. Quando eu estou com a pressão normal, eu não tomo a medicação. E isso é o que predispõe a maior taxa que a gente tem de doença cardiovascular. Então, o pico hipertensivo é onde o paciente corre mais risco de ter um acidente vascular encefálico ou um infarto. Então, a gente percebe que os pacientes, hoje eu estou tranquilo, eu não estou sentindo dor. A maioria das crises hipertensivas, elas não desencadeiam dor, não desencadeiam sintomas. Então, é importante a gente frisar que a medicação para paciente hipertenso é diária e não quando tem sintomas. Exatamente. Doutor, e o fator idade pode levar um pouquinho a pressão arterial, não? O fator idade? Pode, porque a gente tem que levar em consideração, como tu falasse na pergunta, que 35% da população mundial é hipertenso, a gente tem que lembrar que acima dos 70 anos de idade, 75% dos pacientes têm hipertensão arterial, por causa das artérias que já estão mais rígidas, problemas relacionados ao envelhecimento. Então, sim, essa população mais idosa que a gente está tendo cada vez mais, ela pode ter uma pressão arterial um pouquinho mais alta do normal e mais pessoas hipertensas. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O papo tá muito bacana aqui com o Dr. Geiso Simeonato, médico cardiologista, que integra a equipe da CardioDay, e também a doutora Jorge Antunes, médica endocrinologista, e a gente está discorrendo aí sobre esses assuntos relacionados à cardiologia e também à endocrinologia. Rápido intervalo comercial e já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre para depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na CardioDay é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo CardioDay Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. CardioDay Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis. Avenida Santos Dumont, 1810. Bairro São Luís, Criciúma. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver. Em ambientes que criam a comodidade que você merece. Com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Viva a Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar.
A cidade que queremos, a gente faz com a prefeitura nos bairros. As obras da UPA na Grande Próspera, que estavam paradas desde 2012, foram retomadas e o município ainda viabilizou mais de 1,5 milhão para finalizar as obras e a aquisição dos equipamentos necessários aos atendimentos. E ainda 6 novas academias ao ar livre foram entregues na cidade. Prestação de contas. Prefeitura de Criciúma. A cidade que queremos, a gente faz agora. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje é o médico cardiologista Dr. Jason Simeonato. Aliás, o Dr. Jason integra a equipe CardioDay. Quero mandar um grande abraço para o Dr. Ari, para o Dr. Emanuel, toda a equipe CardioDay. Aliás, essa clínica merece todos os elogios porque está constantemente aí em busca de grandes novidades, equipamento de ponta, sempre participando de congressos frequentemente. A equipe está de parabéns e a CardioDay vem fazendo a diferença na nossa cidade. E a gente está falando então, está discorrendo alguns assuntos relacionados à cardiologia e também à endocrinologia. Bem, Dr. Jason, quanto ao fumo, qual o impacto que o ato de fumar causa no coração? Bem, o fumo hoje é o grande vilão. Ele acelera muito a progressão dessa placa de gordura nas artérias e causa a obstrução precoce. Eu costumo dizer que o infarto, o AVC são doenças para a gente esperar pessoas bem idosas. Hoje a gente tem pacientes com 40 anos de idade infartando, tendo AVC, tudo isso decorrente a maus hábitos e o tabagismo é o principal deles. Hoje a gente tem 1,1 bilhões de fumantes no mundo e 6 milhões de mortes anuais. Nós temos uma estimativa que, se não for tomada nenhuma providência quanto a isso, no ano de 2020 passarão para 10 milhões de mortes diretamente causadas pelo cigarro. Então eu acredito que é um vício a ser eliminado, a ser erradicado e ele hoje é considerado uma doença e um problema de saúde pública. Bem, doutora Georgia, a gente sabe que a obesidade já se tornou uma epidemia mundial. A obesidade ela tem relação direta com doenças cardiovasculares? Com certeza, Aguinaldo. Não só a obesidade, mas o sobrepeso. Nós temos dados atuais mostrando que quase metade da população brasileira está acima do peso. Os homens estão um pouquinho a mais, em torno de 52%, mulheres em torno de 44% acima do peso. Nós sabemos que na mulher, a mulher tem mais tecido adiposo e menos massa muscular em relação aos homens. Mas o que nos preocupa também em relação aos homens é o acúmulo de gordura visceral, que é a gordura abdominal, que é a gordura que está mais relacionada com doença cardiovascular, diabetes, colesterol alto. Então nós temos dados mostrando que a alimentação do povo brasileiro ela não mudou muito em relação aos hábitos anteriores, porque o brasileiro sempre teve hábitos ruins alimentares. O brasileiro é um povo que come pouca fruta, pouca verdura e come muita carne com gordura, que é a paixão nacional. Certo. Mas o que mudou, que aumentou tanto os índices de obesidade que nós estamos tendo comparados quase a níveis americanos? Produtos industrializados.
Então, produtos prontos que têm um alto índice calórico, que tem um alto índice de gordura e açúcar. Então, predispondo às doenças que nós estamos debatendo, diabetes, colesterol alto, obesidade, e levando a nós a esses números alarmantes. E cabe lembrar, Aguinaldo, que até um tempo antigo as pessoas viviam menos porque se tinha pouca tecnologia. Hoje a gente tem uma tecnologia para detectar doenças precoces, temos uma tecnologia em medicamentos para conseguir tratar doenças que antes não se tratavam e que hoje prolongam a vida das pessoas. Só que do outro lado, antigamente a gente tinha pessoas ativas, pessoas que tinham que realizar mais facilmente um trabalho braçal, gastavam muita energia durante o seu dia, e hoje a gente passou para uma qualidade de vida estressada, muito estresse no trabalho, sobrecarga de trabalho, e aí as pessoas deixam de lado o lazer, a atividade física e passam a comer comidas rápidas e às vezes com uma qualidade ruim para o nosso organismo. Fazendo um gancho em relação a isso, a gente sabe que o paciente obeso grau 2, 3, que a gente tem 3 graus de obesidade, ele vive 10 anos a menos. Então, se ele tinha uma expectativa de viver 70 anos, ele vai viver 60, né? E isso às vezes os pacientes não se dão conta. A obesidade é uma doença que implica outras doenças e é uma doença muito difícil de tratar, porque depende de mudar muito o hábito de vida do paciente. Certo. Em relação à atividade física, a gente tem muitos pacientes, eu não tenho tempo. Nós hoje conversamos com o paciente e explicamos para eles, se o senhor não tem, ou a senhora não tem tempo de cuidar da sua saúde, você vai ter que achar tempo para cuidar da doença. Da doença, é verdade. E a gente sabe que a doença cardiovascular, o diabetes, o colesterol, são doenças que são evitáveis, se a gente conseguir adquirir hábitos de vida saudáveis. Bem, Aguinaldo, 1/3 da população adulta mundial está sedentária hoje. Bem, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, o papo está muito bacana, né? Hoje eu tive o prazer de conversar com o Dr. Geiso Simeonato, médico cardiologista. Já falei nos blocos anteriores, integra a equipe CardioDay, e também com a doutora Jorge Antunes, médica endocrinologista, e a gente fala um pouquinho sobre doenças relacionadas à cardiologia, né? A cardiologia, doenças cardíacas, e também entramos, né, no campo da endocrinologia. Quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Aguinaldo. E eu acredito que se a gente conseguir deixar uma mensagem para o pessoal que está nos escutando hoje empolguem-se, movam-se. Mude-se seus hábitos de vida, né? Exatamente. Para não melhorar só o risco de doença, mas a qualidade de vida. Um bem-estar geral, né? Saúde, cabeça, emocional, isso tudo Faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. Olha, tá certo. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. CardioDay Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece.